exposição do Sermão do Monte. Nós já ingressamos no capítulo 6 e a mensagem de hoje é uma mensagem extremamente importante, aonde Jesus vai nos ensinar a respeito de como se ter uma vida de oração. Por isso, desde já, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Estaremos lendo do verso 5 ao verso 8. Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante. O tema dessa mensagem é oração sincera. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, assim diz o texto: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós, mais uma vez, te rendemos graças pela palavra que foi lida, que foi repartida na igreja local. E nós estamos orando a respeito de um assunto do qual o Senhor está nos ensinando, ó Pai. E nós te pedimos que nesta noite o Senhor arranque de nós toda hipocrisia, toda necessidade de aprovação, toda performance humana, porque quando oramos, oramos a Ti e não aos homens, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, nos corrigir, nos disciplinar e nos fazer crescer, que possamos caminhar nessa noite debaixo do temor ao Senhor, e que a Tua presença, Pai, possa mais uma vez aquecer o nosso coração, nos levando a reconhecer que na Sua presença nós temos liberdade para sermos verdadeiros, sinceros, transparentes, e tudo isso para a Sua glória, Pai. Te pedimos, transforma as nossas vidas, transforma a nossa devoção, transforma a nossa vida e a experiência de oração que temos contigo. É o nosso desejo nessa noite, para a Sua glória nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Orar é uma das coisas mais importantes que podemos fazer nesta vida. A oração é uma das atividades mais elevadas da alma humana. Olhando para o texto que foi lido, nós entendemos que o discípulo de Jesus é alguém que ora. Não se trata de uma opção, não se trata de uma questão de categoria onde uns oram e outros não. Aqui no texto, Jesus está partindo do pressuposto, Ele está admitindo que todos os seus seguidores terão uma vida de oração, porque Ele diz: quando vocês orarem. Ele não diz se, Ele também não diz talvez, mas diz quando vocês orarem, e quando pressupõe que isso vai acontecer em algum momento. Uma das marcas de que um cristão está vivo, de que ele nasceu de novo, é que ele ora todos os dias, ele ora conforme a instrução do apóstolo Paulo, ora sem cessar. E entendendo a importância dessa temática, nesta noite eu quero compartilhar com vocês pelo menos 2 grandes ensinamentos a respeito da vida de oração. Vamos aprender com o próprio Senhor Jesus. E esses 2 ensinos são: primeiro, a quem devemos orar?
Ao Pai ou aos homens? Segundo, como devemos orar? Vamos tentar trabalhar e caminhar sobre essas duas pautas. Então, em primeiro lugar, a quem eu e você devemos de fato dirigir as nossas orações? E reforçando o verso 5, diz o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Aqui no texto, Jesus está afirmando que existem pessoas hipócritas, que infelizmente, quando oram, não oram a Deus, mas oram aos homens, com o propósito de visibilidade, de serem admirados por tais pessoas. Olhando para o contexto histórico-cultural, no tempo de Jesus, a oração era um dos pilares da piedade judaica. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E como os judeus eram muito meticulosos, muito pontuais ao seu cronograma de oração, era muito comum você, naquela época, encontrar pessoas paradas nas ruas e nas praças, fazendo suas preces a Deus. Então, ao lermos o verso 5, afinal de contas, o que é que Jesus está nos proibindo? Será que Jesus está nos proibindo de realizarmos orações na posição de pé? Será que é isso que ele está proibindo? Porque uma certa vez uma pessoa de um determinado lugar, usando esse texto como base, me disse que nós só devemos fazer orações de joelhos. Porque Jesus disse para não sermos como os hipócritas que gostam de orar de pé. Mas será que é isso que Jesus está proibindo? E é claro que não. Se você se recordar da parábola de Lucas, capítulo 18, Jesus conta a história do fariseu e do publicano, e a Bíblia deixa bem claro que os dois estavam orando de pé. A diferença é que o fariseu, ele orava de si para si, orava com soberba, com altivez, com orgulho, com arrogância. Ele batia no peito e dizia: Deus, eu te dou graças porque não sou como esses pecadores por aí. Enquanto isso, o publicano orava com o coração prostrado. Apesar de estar fisicamente em pé, ele batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E no final das contas, contando essa história, Jesus diz que o publicano saiu justificado, enquanto o fariseu não. Mas engraçado, os dois estavam de pé. E isso nos ensina que o que justifica o ser humano não é a posição do corpo, mas a posição do coração. Se a alma está de fato prostrada diante de Deus. Agora, além do mais, será que no verso 5, Jesus está nos proibindo que a oração seja feita em ambientes públicos? Também, claro que não. Em seu ministério, Jesus orou em ambientes públicos. Ele orou em ambientes públicos quando ele ressuscitou Lázaro. Ele orou em ambientes públicos quando ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus orou em público ao partir a ceia. Jesus orou em público no clímax da vida cristã do Evangelho, que é a crucificação. Ali ele orou o Pai e todos puderam contemplar a sua oração. Então, olhando para o texto, Jesus não está proibido que as orações sejam feitas em ambientes públicos, e também não está proibindo que a oração seja feita na posição de pé. O que na verdade Jesus está condenando é a prática de orarmos aos homens. Aqui ele está condenando a prática da oração que é feita com ostentação. Porque, como eu já disse algumas vezes, a oração feita com ostentação não tem o propósito de se conectar a Deus, mas de se exibir aos homens. Portanto, Jesus não está condenando a publicidade de um clamor, mas está nos alertando quanto à legitimidade dele. Porque uma oração ostentatória, ela pode ser até bela, bonita diante dos homens, mas ela não é verdadeira e não é sincera diante do nosso Pai que está nos céus. Então, o principal ponto não é o lugar onde a oração acontece, nem a posição do corpo, mas a motivação do coração de quem ora. Portanto, a pergunta a ser feita nesta noite é: ao orarmos, qual é o nosso real desejo? Sermos vistos pelos homens
ou sermos ouvidos pelo nosso Pai que está nos céus? A finalidade da nossa oração é o nosso orgulho ou a glória de Deus? E meditando nessa palavra no decorrer da semana, eu descobri que existem dois erros extremos no momento da oração. O primeiro erro extremo é quando a pessoa só gosta de orar em público, mas não tem vida de oração no lugar secreto. Isso aqui é um erro extremo. Pessoas que só gostam de orar em ambientes públicos, mas não tem vida de oração no lugar secreto. É alguém que está querendo exibir o que na verdade não é. Agora, o outro erro extremo é quando a pessoa só gosta de orar no secreto, mas tem medo de orar em ambientes públicos. E se tem medo de orar em público, é porque ela não vive pelo temor a Deus, mas vive por medo dos homens. O que eles vão pensar? O que eles vão achar? Será que eles vão rir de mim? E eu chego à seguinte conclusão, de que se uma pessoa só ora em público, mas não ora em secreto, talvez isso seja hipocrisia. Em contrapartida, se uma pessoa só ora no secreto, mas tem medo de orar em público, isso talvez seja covardia, porque ela vive pelo temor dos homens e não pelo temor a Deus. E se a pessoa não ora nem no secreto e nem em público, talvez certamente ela não nasceu de novo, ela não recebeu a experiência da redenção, da vida eterna e da salvação. Deixa eu te explicar uma coisa para ficar bem claro, talvez para você que tem dificuldade em fazer orações em lugares públicos, talvez para você que tem um temperamento mais tímido, assim como o meu. Oração não é uma demonstração de oratória. Entenda isso. Oração não é uma técnica. Oração não tem nada a ver com a nossa capacidade de dicção, de articulação de palavras, de erudição do nosso vocabulário. Oração não é uma ferramenta para exibir quantas palavras diferentes, quantas palavras difíceis e bonitas eu consigo falar em público. Por isso eu repito, oração não é demonstração de oratória. Não confunda a oração com a apresentação, porque oração não é show, não é espetáculo. Portanto, se de fato o seu desejo é falar com Deus, você não precisa de um palco, você não precisa de uma plateia, você não precisa de um bom vocabulário, você só precisa de um coração sincero, que arde de desejo pela presença de Deus. Algumas pessoas não praticam a oração, pois dizem o seguinte: pastor, eu não vou orar porque eu não sei falar bonito, eu não vou orar porque eu oro feio. Meu irmão, feio é não orar. Feio é ter a boca cheia de palavras bonitas e ao mesmo tempo o coração vazio do desejo pela presença de Deus. É por isso que o autor do livro Peregrino, John Bunyan, dizia que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, se não devemos orar aos homens, devemos orar a quem? E o verso 6 nos responde dizendo: mas ao orar, entre para o seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. Quando oramos, oramos ao Pai, seja em ambientes públicos ou em ambientes privativos. Sempre que oramos, oramos ao nosso Pai que está nos céus. E além do mais, nesse trecho do verso 6, Jesus está nos ensinando sobre o princípio da solitude. Lembrando que solitude é diferente de solidão. Solitude é um período em que nos retiramos a sós com Deus para termos o nosso secreto com Ele. Então, quando Jesus diz, vai para o teu quarto, isso representa para nós exclusividade relacional. É um encontro seu com o seu Criador, com o seu Pai que está nos céus. É praticamente um discipulado, porém num nível transcendente. E quando ele diz feche a porta, ele está dizendo que nesse momento você precisa cortar todas as conexões com o mundo exterior. Ao fechar a porta do seu quarto, você está silenciando todas as outras vozes, para que a única voz a ser ouvida nesse lugar de encontro seja a voz do seu Pai. As orações realizadas no secreto
geralmente são orações mais legítimas, porque no lugar secreto é só você e o seu pai. No lugar secreto as máscaras não funcionam. No lugar secreto não há necessidade de impostação de voz, dizendo meu Deus e meu Pai. Não. É no lugar secreto onde nós somos completamente verdadeiros e sinceros. É onde nós não temos dificuldade em expor nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas vergonhas diante do nosso Pai. Ou seja, esse encontro com Deus no lugar secreto promove cura e restauração, é um banho na nossa alma. O lugar secreto é o lugar onde nós não precisamos fazer caras e bocas, não precisamos da aprovação dos homens, não precisamos impressionar ninguém com as nossas palavras bonitas, e nisto está a riqueza, porque é o encontro do verdadeiro eu com a grandeza de quem ele é, um encontro gostoso, espontâneo e desarmado. A vida de oração no lugar secreto é como uma árvore que dá muitos frutos, porque os frutos são visíveis e todo mundo consegue enxergar, mas a raiz dessa árvore que dá vida aos frutos, ninguém vê. Ou seja, a publicidade dos seus bons frutos, das suas boas obras, as pessoas conseguem enxergar, mas a raiz dessa árvore, ou seja, as horas que você passa em oração no secreto, isso ninguém vê senão o Pai. Portanto, o Pai vê coisas que os homens não conseguem ver. Os homens podem enxergar você frutificando, mas eles não podem enxergar as suas raízes no lugar secreto de oração, porque só o Pai enxerga as horas que você passa no seu quarto. Só o Pai te vê em secreto, e a Bíblia diz que o Pai que nos vê em secreto, Ele quer nos recompensar. E é claro que com uma postura de maturidade, nós não buscamos o Senhor por causa das suas recompensas, mas de acordo com a Escritura nós entendemos que a recompensa do Pai é uma consequência real e natural da nossa relação com Ele. Por isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, Ele dá presentes. Assim é o nosso Pai. Então ao orarmos, oramos a quem? Aos homens? Não. Nós oramos ao nosso Pai. Eu posso até orar diante dos homens, eu posso até mesmo orar pelos homens, mas eu não estou orando aos homens. Portanto, quando oramos ao nosso Pai. Esse é o primeiro ensino de Cristo para nós, de acordo com o texto. Agora, o segundo ensino que Jesus apresenta para nós é a respeito de como devemos orar. E os versos 7 e 8 dizem: e orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui no contexto bíblico, os pagãos, movidos por medo e desconfiança da sua suposta divindade, eles utilizavam de vãs repetições, pensando que por muito falar, que devido à sua insistência, eles seriam ouvidos por seus pseudodeuses. O exemplo disso é em 1 Reis, capítulo 18, quando, lá no Monte Carmelo, Elias diante dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles começaram a clamar a esse falso Deus, da manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos! Ó Baal, escuta-nos! E eles ficaram repetindo isso até a hora do almoço. E o profeta Elias, com o seu humor, fazendo sátiras com eles, dizendo: gritem mais alto, porque talvez o Deus de vocês foi para o banheiro, está ocupado, quem sabe ele não está ouvindo, ele está dormindo, ou quem sabe fez uma viagem, então continue gritando mais alto. Outro exemplo é em Atos 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e ali naquele capítulo diz que em Éfeso, os adoradores da deusa Diana começaram a clamar por 2 horas ininterruptas, dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Portanto, no contexto bíblico, nós encontramos exemplos de que os pagãos praticavam suas vãs repetições, eles tinham seus mantras. E não muito diferente disso, o exercício da oração dos judeus no primeiro século funcionava de maneira similar.
de alguma forma ou outra, esses judeus praticavam as suas vãs repetições. Por exemplo, todo judeu no primeiro século, eles tinham que recitar 3 vezes ao dia a oração das 18 petições. Era uma oração extensa com aproximadamente 970 palavras. Então, todos os dias eles recitavam por 3 vezes ao dia a oração das 18 petições. Depois eles tinham que pronunciar a sua confissão diária de fé, conhecida como Shema. E eles faziam isso 2 vezes ao dia. A diferença é que pela manhã eles faziam de pé e à noite eles faziam deitado. Além do mais, havia a repetição das chamadas orações de mesa. E também, dependendo da ocasião ou da oportunidade, eles deveriam proclamar uma doxologia, que era uma espécie de repetida exaltação ao Criador de tudo. E até aí tudo bem, mas o problema é que tudo isso acontecia de uma forma fria, mecânica, automatizada, robotizada, porque na verdade não havia devoção, não havia reflexão, não havia reverência. E meus irmãos, é claro que aqui Jesus não está proibindo que façamos orações longas, Jesus não está proibindo orações extensas e não está proibindo orações fervorosas, porque o próprio Paulo nos ensina dizendo: orem sem cessar. Portanto, eu e você devemos orar. Contudo, o que Jesus está condenando são as orações frias, são as rezas, são as orações robotizadas. Entenda uma coisa: repetir um pedido de oração não configura a prática de vãs repetições, tá bom? Porque eu posso orar mais de uma vez pelo mesmo pedido, não há problema nisso. O próprio Senhor Jesus, quando esteve no Getsêmani, apresentou ao Pai o mesmo pedido, mais de uma vez, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O apóstolo Paulo fez o mesmo pedido por 3 vezes, quando orava dizendo: Senhor, arranca de mim esse espinho da carne. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Em Isaías capítulo 6, nós temos os anjos repetindo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O próprio Salmo de número 136, ele repete por 26 vezes a seguinte frase: porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim repete por 26 vezes. Então, quando Jesus fala de vãs repetições, ele não está proibindo orações persistentes e também não está proibindo afirmações repetitivas de louvor. O que configura a vã repetição é quando as palavras repetidas não refletem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus. Quando Jesus diz para não usarmos de vãs repetições, ele está condenando um comportamento mecânico, exagerado e vazio no momento da oração. É quando transformamos a nossa oração numa tagarelice, num mantra, numa fórmula mágica. É quando a boca está cheia de palavras repetidas e decoradas, mas a alma vazia de devoção. Portanto, vãs repetições são palavras que não refletem o sincero desejo de buscar a vontade de Deus. São palavras sem conteúdo apropriado, sem devoção e, acima de tudo, sem coração. Infelizmente, muitas pessoas se comportam dessa forma. E pior ainda, tem gente que pensa que por muito falar vai ser atendido por Deus. Pior ainda é quando a pessoa pensa da seguinte forma, dizendo: pastor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir até Deus me ouvir. E se preciso for, eu vou gritar, eu vou pedir insistentemente até Deus fazer o que eu estou querendo. Porque, Deus, eu vou colocar Deus contra a parede, porque Ele não vai ter saída. Eu vou pedir até convencê-lo a fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Me desculpe a sinceridade, mas isso aqui é o que eu chamo de o capim comendo a vaca. Está tudo errado. Porque Deus é soberano, o Senhor é Ele, e não a gente. E não é por muito falar que você vai convencê-lo a fazer alguma coisa por você.
Porque tem gente que pensa que a coisa acontece na força do braço, sendo que na verdade tudo acontece debaixo da graça de Deus. Tem uns que dizem assim: eu vou pagar um preço de oração e Deus vai ter que me abençoar. Não, cabeçudo. A Bíblia diz que você já é abençoado em Cristo, e quem pagou o mais alto preço foi Ele. E além do mais, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Antes de abrirmos nossas bocas para pedir alguma coisa, Deus já sabe do que é que nós precisamos. Portanto, não transforme sua oração numa tagarelice. A beleza da oração está na sinceridade, e não na quantidade de palavras, e não na sua potência vocal. A oração mais bonita é a que nasce do coração, e não das palavras decoradas, das palavras vazias. E talvez possa surgir uma indagação dentro de nós nesse momento, porque se Deus já sabe de tudo, então para que eu preciso orar? Se antes de abrir a boca, Ele já sabe o que eu preciso, então para que eu preciso orar? E aqui nós entendemos que oração é mais que pedir, é se relacionar. Oração é mais que petição, é entrega, é devoção, é relacionamento. Porque quem apenas faz pedidos, mas não se relaciona, é comparado a um cliente que entra no restaurante, se assenta à mesa e está aguardando ser atendido por um garçom chamado Deus, o qual vai atender todos os meus pedidos. Mas aquele que aprende primeiro a se relacionar com Deus é comparado a um filho que é levado pelo pai a um restaurante para que os dois estejam juntos à mesa desfrutando desse relacionamento. Seria muito triste para mim como pai se o contato das minhas filhas comigo fosse apenas para pedir coisas. Contudo, é muito gratificante quando elas estão comigo conversando, quando elas estão comigo brincando, amando, mesmo que eu não tenha dado aquilo que elas pediram. Ou seja, o relacionamento não é pelo que podem receber, mas pelo simples prazer de estar junto. Assim deve ser a nossa relação com o nosso Pai que está nos céus. Os filhos pedem, é claro que os filhos pedem, mas eles só se sentem livres e confiantes para poder pedir, porque eles já estão seguros dentro de um relacionamento estabelecido. Portanto, oração é uma conversa íntima com o nosso Pai. Entenda isso, oração é deleitar-se em Deus, é um encontro com o Criador, e nesse encontro as nossas orações podem ser traduzidas de maneiras distintas. Ela pode acontecer em forma de uma confissão, de uma intercessão, de ações de graças, de súplicas, petições. Ela pode acontecer em forma de adoração, de louvor, lágrimas, clamores. E às vezes ela acontece até no silêncio, porque de acordo com o texto, Deus já sabe o que a gente precisa antes da gente falar. E até no nosso silêncio é interpretado pelo Pai. Portanto, oração é mais do que pedidos e palavras, é o derramar de um coração diante de Deus, é a rendição da nossa vontade à vontade dEle. É por isso que Cristo nos ensinou a orar dizendo: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então nós entendemos que a oração não muda quem Deus é, mas ela é capaz de nos moldar a Ele. Oramos porque através da oração Deus nos transforma, porque Deus é soberano, porque se Deus decidiu fazer algo nessa direção, Ele vai fazer. Você orando ou não, Ele vai fazer. Então a oração, o que é que ela faz com a gente? É por meio da oração onde o Espírito Santo vai nos empurrando para dentro dos planos de Deus. Porque a partir do momento que você deixa de orar, você vai ficando frio, insensível e cada vez mais distante daquilo que Deus vai fazer nessa cidade. Portanto, a vida de oração nos traz sensibilidade e nos joga para dentro da rota do Criador de tudo. É nesse ambiente de oração onde Deus tira algo nosso para colocar algo dele, o caráter dele. Então nessa noite eu quero encerrar
trazendo essas duas aplicações. Primeiro, a quem devemos orar? Nós não oramos aos homens, nós oramos ao Pai. E eu sei, porque eu já passei por isso. Já tive essa experiência de viver pelo temor dos homens, me importando muito com as risadas, com o que pensariam, com o que falariam, se eu fizesse orações em ambientes públicos. Às vezes tomado pela timidez e pelo temor aos homens. E eu compartilhei de manhã que já disse aqui na igreja uma vez as minhas experiências com a minha timidez. Uma timidez paralisante. Me lembro que na escola eu preferia fazer o trabalho todinho só para não ter que apresentar. Deixava as pessoas apresentarem, devido a essa timidez paralisante. Até o dia que eu me deparei com um texto, quando diz que os espias foram enviados para sondar a terra prometida. E quando eles voltam, 2 voltam com relatório positivo e 10 voltam com relatório negativo. E se você perguntar o nome dos 2, todo mundo sabe, Josué e Caleb. Agora, se você pergunta o nome dos 10, ninguém se lembra. Mas está lá no texto. Está lá no texto. Se você for lá em Números capítulo 13, você vai achar, está lá o nome dos 10. Mas por que ninguém lembra deles? E desse dia em diante eu aprendi. Se você não quiser ser esquecido, não caminhe debaixo do temor dos homens. Caminhe debaixo do temor a Deus. Porque no final de tudo é isso que importa. É Ele quem conhece o nosso coração. Então não importa se as suas palavras são bonitas. Não importa se você tem um belo vocabulário. Não importa se você está no ambiente público. Quando você for orar, lembre-se disso. Você não está orando aos homens. Você está orando ao seu Pai. E Ele te entende. Em segundo lugar, como devemos orar? Devemos orar conscientes de que, antes de abrir nossas bocas para pedir alguma coisa, o nosso Pai, que deseja se relacionar conosco, já sabe de tudo que nós precisamos. E mesmo assim nós vamos orar, porque o Pai espera que os filhos tenham o desejo de se relacionar com Ele. E é nesse ambiente de oração que o Pai vai nos transformando e nos deixando cada vez mais e mais parecidos com quem Ele é de fato. Ele vai gerando o caráter dEle em nós. Então, não se esqueça disso. Quando você orar, seja em ambientes públicos ou privativos, não se importe com o que as pessoas vão pensar ou achar da sua oração, porque no seu coração, você está orando ao Pai, e é isso que importa. E o Pai te espera para um relacionamento nesse lugar secreto. É um Pai de recompensa. É um Pai que nos vê em secreto e deseja nos recompensar, porque filhos nós já somos. Não é um relacionamento de palavras e petições, mas é uma entrega de coração que deve acontecer todos os dias para a glória do Pai. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E mediante o entendimento daquilo que foi ministrado, eu queria que você, na sua liberdade, pudesse agora, no seu lugar, orar ao seu Pai. Sem se preocupar com que quem está do seu lado vai pensar sobre a sua oração, porque eu creio que quem está do seu lado vai fazer a mesma coisa. Na liberdade que temos, que você possa expressar verdade, sinceridade. E fique na liberdade, porque nós estamos na família de Deus. Aqui ninguém está aqui para ficar olhando para você, para ficar te reparando, mas que possamos como igreja praticar com o coração o ensino de Cristo, de orarmos ao nosso Pai. Você tem liberdade para isso. Se você quiser ficar sentado, fica. Se você quiser ficar de pé, fica. Se você quiser se ajoelhar, você tem liberdade. Mas nesse momento, abra o seu coração diante do seu Pai e fale a Ele. Você não está falando a mim, não está falando aos homens, mas está falando ao seu Pai. Comece a orar no seu lugar. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, Pai. Obrigado. E mais uma vez, Senhor, assim como pela manhã, o Senhor sabe, nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, pela nossa performance.
Perdão pelas nossas caras e bocas. Perdão pela nossa necessidade tão mesquinha de aprovação das pessoas, Pai. Perdoa, Senhor. Porque a essência de tudo não está na quantidade de palavras que nós falamos, não está nos nossos gritos. Não tem nada a ver com a nossa eloquência, Pai. Mas tem tudo a ver com o nosso coração. Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor arranque de nós essa necessidade de aprovação humana, Pai. Arranque de nós, Pai, o temor dos homens. Nós queremos sim, Pai, de hoje em diante caminhar debaixo do temor a Ti, porque as nossas orações são dirigidas não àqueles que estão do nosso lado, mas ao Senhor, Pai. Por isso nessa noite nós te pedimos perdão. Perdão pelos nossos medos, perdão pela nossa insegurança, perdão pela nossa incoerência, Pai. Perdão por termos abandonado o lugar secreto. Perdão, Senhor, por darmos importância para tanta coisa, mas menos para o seu coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Jesus. Reacende dentro de nós o desejo de estar contigo, Pai. Reacende dentro de nós o desejo de estar na sua presença. Reacende dentro de nós, Pai, que o Senhor possa nos atrair com cordas de amor para aquele lugar de intimidade, aquele lugar que nós abandonamos, que nós deixamos um dia. Porque orar a Ti é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer nessa terra, Pai. Transforma o nosso coração, que haja verdade em nós, que haja sinceridade nas nossas palavras, e que no final de tudo a glória seja apenas do Senhor, Pai. Nós não queremos ser vistos pelos homens, nós não precisamos disso, Pai, mas queremos que o Senhor cresça e apareça no nosso meio, em nossas vidas, Pai. Por isso nessa noite nós te rendemos graças e declaramos que Tu és o centro de tudo, Jesus. Santificado seja o Teu nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita não a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, para a Sua glória, em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és essência, Pai. Que jamais venhamos perder essa essência, essa simplicidade, Pai. És Tu, Jesus. És Tu, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Sua presença. Obrigado pela Sua bondade. Obrigado pela Sua palavra e pelo Seu ensino, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Quem aqui vai ter orações sinceras diante do Pai? Esqueça disso não. Oração não é prática de oratória. Quando oramos, oramos ao nosso Pai, e é isso que importa. Então ore do seu jeito, com as suas palavras, com o seu campo semântico, com a sua simplicidade. Não importa se na sua oração tem concordância verbal, se não tem concordância verbal. Não importa se você fala problema.
Até se você não falar nada, Deus te entende. Ele é o seu Pai. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Amém? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada diante do seu Pai que está nos céus. Deus abençoe vocês.